Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 15 minutos, sexta-feira, dia 28 de janeiro. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, nós vamos falar sobre notícias que têm afetado nossos investimentos. Vamos falar sobre algumas mudanças na lei relacionada a nossos investimentos e vamos falar sobre notícias e resultados do cenário local e cenário internacional. Vamos começar falando a respeito do Ibovespa. O Ibovespa, como nós podemos ver aqui no gráfico, ele teve logo na sua abertura, a partir desse ponto aqui, que é a abertura do Ibovespa ontem, ele teve uma forte alta, depois ele andou um pouquinho de lado, teve uma leve queda e depois tentou se recuperar e fechou a 112.612 pontos. Então, podemos ver aqui, aonde ele fechou 612.612 pontos, ele fechou nessa casa aqui. Ele teve uma alta de 1,19%. Na semana, vamos ampliar o gráfico aqui para ver o que aconteceu na semana. Aqui nós conseguimos ver, desde o começo da semana, e nós conseguimos ter uma noção. Ele acumula uma alta de 3,37%. Já o dólar ontem ele teve uma queda de 0,35%, fechando a R$ 5,42. Então aqui nós vemos o desempenho tanto do dólar quanto do Ibovespa ontem. Ontem aqui está na semana, mas se eu faço isso aqui, aí ele volta para o dia. Muito bem. Então vamos aos melhores e piores desempenhos de ontem. Depois nós vamos explicar o porquê que isso tudo está acontecendo. Vamos primeiro a melhores e piores. Entre os melhores nós temos Magazine Luiza ontem, Magalu com 6,96%, quase 7%. Banco Inter, BID11 com 6,28%. Via ON, que é o mesmo que tem Casas Bahia e outras empresas, né? BB Seguridade com 5,91% e Carrefour com 5,73%. Você sabia que Magazine Luiza está processando Casas Bahia? Sim! Hoje circulou uma notícia a respeito desse assunto. Por quê? Porque, principalmente na Black Friday, quando alguém pesquisava assim, Magazine Luiza, aí a pessoa era direcionada para o site da Casas Bahia. E aí, por que Magazine Luiza está processando Casas Bahia? Porque Casas Bahia pagou para ter esse serviço ao Google. Se alguém pesquisasse Magazine Luiza ou Magalu, era para ser direcionado para o site do Casas Bahia. E por conta disso, então, está tendo esse atrito judicial. Uma notícia relacionada a esses dois que estão entre os melhores desempenhos de ontem. E entre piores nós temos Intermédica com menos 4,70%, Happy Vida com menos 3,43%, Grupo Natura com menos 3,24%, Marfrig com menos 2,99% e Pets com menos 2,78%. Então aqui nós vemos entre melhores e piores quem foi bem, quem se destacou e quem não teve um desempenho tão bom no Ibovespa ontem. Muito bem, muito bem. Então vamos aqui voltar à nossa tela e vamos entender o que aguardamos para o mercado hoje. Hoje as bolsas mundiais operam sem sentido definido, sexta-feira, com os índices futuros dos Estados Unidos em leve queda, com exceção do Nasdaq, após a divulgação de resultados melhores do que o esperado da Apple, enquanto a Europa vê os seus principais índices em baixa, com os investidores de olho nos dados do PIB da região. Inclusive hoje nós separamos uma notícia para falar da Europa, vamos falar da Alemanha. Então,
Hoje nós vamos falar da Europa. A Ásia teve um desempenho misto, com destaque positivo para o japonês Nikkei. Já o petróleo segue em alta em Londres e Nova York, caminhando para a sexta semana consecutiva de ganhos, em meio a temores de menor oferta. O minério também tem dia de ganhos, com atenção às políticas de estímulo da China, que podem elevar a demanda pelo metal. Nos Estados Unidos, após a decisão do Fed, na quarta-feira, e a fala de Jerome Powell levaram a um reajuste nas projeções para mais altas de juros em 2022. As atenções se voltam nessa manhã para o índice de preços de gastos com o consumo de dezembro, medida preferida de inflação do Fed. Já na agenda doméstica, atenção para os dados da PNAD contínua apresentados pelo IBGE, trazendo os números da taxa de desemprego de novembro. Já os jornais locais destacam que o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu descartar a proposta de criação de um fundo de estabilização para interferir diretamente no preço dos combustíveis. O ministro Paulo Guedes quer agora tentar limitar o corte de tributos e desonerar apenas o diesel. Então aqui vemos algumas notícias relacionadas ao que vai acontecer e à agenda local. Agora vamos à notícia propriamente dita, vamos falar da Europa. Omicron pesa e a economia da Alemanha tem contração acima do esperado no quarto trimestre. O que é contração? Contraiu é diminuiu, né? Expandiu, contraiu. Então a economia diminuiu acima do que se esperava no quarto trimestre. A economia da Alemanha contraiu mais do que o esperado no quarto trimestre do ano passado, mostraram dados nesta sexta-feira, hoje, uma vez que novas restrições para conter a disseminação da variante Omicron do coronavírus afetaram a atividade. A maior economia da Europa encolheu 0,7% em termos ajustados sobre o terceiro trimestre, disse a Agência Federal de Estatísticas. Pesquisas da Reuters projetavam uma contração de 0,3%. Os dados preliminares mostraram que o consumo privado caiu de forma significativa, segundo a agência, enquanto os gastos do governo aumentaram. O setor de construção também contraiu. No ano passado, a economia alemã cresceu 2,8% e o governo cortou a projeção para o crescimento em 2022 para 3,6%. O ministro da Economia, Robert Habeck, afirmou nesta sexta-feira que espera desaceleração em 2,3% em 2023. Então, o que acontece quando um país, que vamos dizer, é o motor da Europa, não cresce como esperado? Imagina um tubarão e não tem aqueles peixinhos que vão acompanhando? Aqueles peixinhos, eles vão se alimentando das sobras da alimentação do tubarão ou até mesmo da própria pele do tubarão. Mas quando esse tubarão ele não se movimenta como devia ou não se alimenta como devia, sobra pouco para os peixinhos. Isso ajuda a gente a entender o que acontece com a Europa. A Alemanha é o país que é o carro-chefe da economia na Europa. E quando a principal economia não vai bem, aí nós podemos imaginar o que vai acontecer com as economias não tão fortes assim. Então, se o melhor cai, consequentemente os outros que são médios para baixo vão cair muito mais. Então, os dados da Alemanha influenciam muito os demais países no seu entorno. Agora vamos falar sobre uma decisão local aqui da nossa CVM, Comissão de Valores Mobiliários, sobre investimentos em fundos imobiliários. Isso preocupou muito o mercado essa semana. Vamos entender o que está acontecendo do cenário local. Uma decisão do colegiado da Comissão de Valores Mobiliários tem deixado apreensivo participantes da indústria de fundos de investimentos imobiliários, os FIs. O posicionamento é ligado a um caso específico de um fundo administrado pelo BTG Pactual. Mas, se o ponto de vista adotado prevalecer, tem o potencial de atingir todo o mercado. E para deixar o mercado em alerta, na noite de ontem, dia 27, por meio de um comunicado,
a CVM veio esclarecer que sim, pode sim abranger todos os demais fundos. O regulador disse que, embora tenha sido exposto em relação a um caso específico, o entendimento vale para os demais fundos imobiliários, os demais fundos de investimento imobiliário que tenham características similares ao do caso analisado. Mas o que está acontecendo? Por que eles estão preocupados? Então vamos entender. A preocupação é que o novo entendimento pode ter repercussão tributária e afetar a distribuição de dividendos, dois grandes atrativos para fundos imobiliários nos últimos anos. A questão é: deve o fundo continuar pagando rendimentos apesar da redução do valor do mercado dos seus ativos, como aconteceu com os imóveis durante a pandemia? Vamos voltar um pouquinho para entender melhor. Tudo começou quando a área técnica da CVM solicitou que o BTG passasse a distribuir dividendos aos cotistas do fundo Maxi Renda somente quando houvesse lucro contábil, um resultado que é afetado, por exemplo, pela avaliação dos imóveis. Nos fundos de tijolo, isso é feito anualmente, com base em um laudo de avaliação. Nos fundos de papel, que tem principalmente certificados de recebíveis imobiliários, CRI, a inflação é um dos maiores impactos. Para a Superintendência de Supervisão de Securitização, SSE, desde 2014 o fundo distribuía rendimentos aos seus cotistas em montantes substancialmente superiores aos lucros dos exercícios ou acumulados. Segundo a área, os rendimentos distribuídos pelo Maxi Renda aumentavam o prejuízo e reduziam o patrimônio líquido. Assim, as distribuições não seriam resultantes da renda ou lucros auferidos pelo fundo, mas sim da distribuição do capital aplicado pelos próprios investidores. A CVM deveria esclarecer o real impacto para todos os fundos imobiliários, justamente para não criar insegurança jurídica em uma indústria que atrai tantos investidores, disse Daniel Kalansky, sócio da Lória e Kalansky Advogados. A norma, como vinha sendo interpretada, era favorável ao investidor, ao mercado. Agora cria uma situação de fundos com caixa sem terem saída para o caixa, ele disse. O Maxi Renda é alvo do escrutínio da CVM. É um dos maiores fundos imobiliários do mercado em número de investidores, 500 mil cotistas. É um fundo híbrido de papel e tijolo. Em fato relevante, o BTG informou que permanece avaliando as implicações da decisão, bem como eventuais providências a serem tomadas. O caminho a ser tomado tende a ser um pedido de reconsideração colegiado. Isso é possível em alguns casos, por exemplo, quando é comprovado que houve contradição. Atualmente, a composição do colegiado é diferente daquela que proferiu a decisão em dezembro. Gaudi deixou o regulador e Otto Lobo assumiu no início do ano. A criação dos fundos imobiliários no Brasil teve clara inspiração no primo estrangeiro REIT, Real Estate Investment Trust, que é dos Estados Unidos. Para o investidor, é mais inteligente comprar um fundo imobiliário ao invés de uma sala comercial, justamente para receber o aluguel. Se a sala desvaloriza, o aluguel continua entrando. Se prevalecer o entendimento da CVM, vai acabar distorcendo a ideia da lei, que era simular o investimento em imóveis, disse Rodrigo Medeiros, que é analista e especialista em fundos imobiliários. A mudança constante de entendimentos gera insegurança. Imagine mudança de entendimento, um fundo ficar 6 meses sem pagar nada. É um problema drástico, disse o administrador fiduciário. Então, o que está acontecendo? O fundo sempre pagou rendimentos. Aí agora a instrução diz, faz o seguinte, só paga se tiver realmente valorização do ativo. Mas quem vai fazer a avaliação? Baseado em quê? Se for um fundo de tijolo, tudo bem, vai lá e faz o laudo de avaliação. Mas se for um fundo de papel que é baseado na inflação, como vai ser avaliada a valorização do fundo? Então nós não vamos receber mais? Resultado, fundo imobiliário, a maioria está realmente, os investidores perderam a segurança jurídica. E como nós sempre falamos, onde não tem segurança, o investidor foge. E é isso que está acontecendo.
Agora vamos falar de ferramenta Insight. Já que você quer saber onde você está pisando para não ter insegurança, conheça, estude, aprenda. E uma das melhores maneiras é estudando. E hoje nós vamos falar sobre uma forma de você aprender mais. E hoje nós vamos falar sobre esse relatório que eu já vou encontrar aqui. É esse aqui, início de cobertura da ArcelorMittal. Você sabe o que é ArcelorMittal? Não é hotel não, tá? ArcelorMittal parece nome de hotel, mas não é não. Olha, ele tem um potencial de upside de 46% e uma recomendação de compra 2. É uma empresa que produz aço integrando a fabricação de produtos com a mineração da commodity. Você sabia? ArcelorMittal é do setor de mineração. Então, quando você lê esse relatório de 12 páginas, você vai entender tudo que está envolvido nessa empresa. Todo o perfil da receita, a receita por região, quem são os sócios, mas vamos à conclusão que é como se fosse um resumo. E aí você vai entender o que estamos falando para você conhecer essa empresa. A ArcelorMittal é uma das maiores empresas do seu setor. É uma empresa global com grande capilaridade e bastante reconhecida em seu mercado. Então, quais são os pontos de atenção? A forte competição com a China, responsável por mais da metade da oferta global de aço, que vem aumentando sua produção e o nível de estoques de aço. E 2, os desafios da indústria automotiva, principalmente a falta de semicondutores, que está impactando a produção de automóveis, um mercado muito relevante para a demanda de aço. Portanto, iniciamos a cobertura de ArcelorMittal com recomendação de compra 2 com preço justo em $45,50 a ADR e 123,50 por BDR. Então, incentivamos que você leia esse relatório, conheça essa empresa, conheça mais esse investimento fora do Ibovespa para você poder fazer uma boa diversificação. Muito bem, agradecemos a sua atenção, desejamos a você um bom dia, um bom final de semana, desejamos a você bons negócios e principalmente desejamos a você bons cafés. Obrigado pela companhia, até segunda-feira. Aliás, até segunda-feira nada, né? Tem o fechamento, tô esquecendo. Até mais tarde. Tchau, tchau.